Então, dá um bom dia a todos. Mais uma reunião pedagógica nossa, dessa vez no módulo Transtorno do Espectro Autista e Altas Habilidades, Superdatação, módulo que será ministrado pela professora Zélia, nossa mais nova aquisição para o curso. Professora, seja bem-vinda. Esse é parte do grupo de tutores que irá trabalhar contigo, e é um grupo muito bom. Você está se metendo num grupo muito bom. Você pode começar a sua apresentação, você pode se apresentar um pouco para o pessoal, conhecer, e fique à vontade. Ok, professor Emerson, obrigada. Pessoal, bom dia a todos. E como o professor Emerson falou, estou chegando, né? Sou recém-chegada, novata, né? E gostaria de começar com uma dinâmicazinha. Como eu não conheço vocês, primeiro eu gostaria de conhecer um pouquinho de cada um. Não precisa falar muito. Vamos otimizar o nosso precioso tempo. Então, cada participante vai dizer o nome para que eu possa conhecer melhor e um pouquinho da sua formação e atuação. Só isso, nome, formação e atuação. Ok? A seguir eu me apresento e darei continuidade ao cronograma do módulo. Tudo bem? Mas gostaria que vocês se sentissem confortável, né? Claro, abrissem as câmeras de vocês, para que a gente pudesse apreciar o sorriso, o rosto de cada um. Que tal a gente fazer esse exercício agora? Opa, já estou vendo aqui um rosto lindo. Karina. Pessoal, só se vocês sentirem confortável, certo? Que bom, Douglas, professor Paulo Júnior, Maria de Fátima, Késia Viana, Francilisa. Que legal. Que bom estar com vocês, todos aqui este sábado. Cada um na sua casa, eu estou aqui na Católica, né, Faculdade Católica, estou aqui pagando o último módulo de uma disciplina, que eu adoro estudar, mas dei um pulinho aqui e vim fazer essa reunião com vocês. E aí, vamos lá, gostaria que vocês se apresentassem um pouquinho, falassem o seu nome e um pouquinho da formação e atuação, bem breve. Eu gostaria de começar. Ok, Francilisa. Meu nome é Francelisa, eu sou secretária executiva na UFESA, sou psicopedagoga e sou doutora em linguística aplicada. Estou no AE, esta é a segunda turma, todos nós, eu acredito, seja a segunda turma, e tem um monte de outras coisas, mas como a gente tem que ser breve, né? Seja bem-vinda, professora, e um abraço aí para a galera que está com a gente nessa luta. Pronto, eu posso ser o segundo? Pode sim. Pronto. Bom dia, pessoal. Meu nome é Paulo, tá? Eu moro aqui em Pau dos Ferros, na região do Alto Oeste. Eu sou professor de Ciências e Química, do ensino fundamental ao médio, minha formação é em Química, aqui pelo IFRN, me formei aqui em casa, do lado, certo? E é um prazer estar aqui trabalhando com vocês, né, há quase 2 anos já, né, e é isso, estamos aqui. Legal. Próximo? Pode eu. Posso? Oi? Pode, Késia. Bem rapidinho. Bom dia, bem-vinda, professora Zélia. Nada. Késia, vocês estão me ouvindo? Estamos sim. Minha formação, eu sou pedagoga, né? Eu
desde 2010, né, eu atuo na UFESA, iniciei na Prograde, no atendimento aos estudantes e formação com os professores. Agora eu estou na Progep, né, dando continuidade a essas ações de formação, de desenvolvimento profissional, docente. Também estou no AE, né, na segunda turma. Meu mestrado é em cognição, né, aqui, tecnologia, sociedade, e agora em maio espero finalizar agora o doutorado, vou defender. Então já estou um pouco aqui, perdi um pouco o juízo, mas agora em maio eu defendo. Então termino o doutorado em ensino de ciências e matemática. Parabéns. Obrigada. Próximo, Eu. Gilberliane. Bom dia, pessoal. Juliane, vamos lá, Juliane. Douglas, pode falar. Bom dia, Douglas. Bom, Douglas não falou, então deixa eu começar, né? Meu nome é Gilberliane, eu sou pedagoga, bacharel em Direito, tenho um pós na área da educação, no âmbito do caso da educação, né? Formação de professores, especificamente, mestrado também na área da educação. Então, meu trabalho hoje, acho que desde 2014, é na área da inclusão, na CAADES da UFESA, no setor que trabalha diretamente com a inclusão da UFESA, né, e dá o suporte aos docentes, aos professores. Minha experiência no curso, né, no curso da pós aqui, especialização, já seria a terceira turma, né, porque aquela primeira que foi coordenada por Varder, né, eu já desenvolvi trabalho de tutora naquela época, e outras experiências também no EAD aqui, né, junto ao NEAD, mas especificamente na área da inclusão, a gente está aí com uma terceira turma de pós, né, da especialização. Então, prazer, viu, professora? Acho que vai ser muito importante esse trabalho. Inclusive, esses dias na UFES a gente estava fazendo uma formação voltada para os professores, né, na jornada pedagógica, que era justamente sobre o autismo, né? Nós tivemos aí uma formação sobre o autismo e sobre o TDAH também, né, que a CAADES acabou ofertando para os docentes, né, na jornada pedagógica da Prograde. Então, prazer, pessoal, dar a vez aqui para outra pessoa. Douglas, desculpa, a gente esbarrou aí na hora da atividade. Obrigada, Gilberliane. Sem problema, Juliane. Deixa o Douglas, então, entrar, depois sou eu. Quem se apresentar, Fábio, pode ficar à vontade. Obrigada. Professora Zélia, eu estou falando de Porto Alegre, então, né, eu já estou há 2 anos aqui no curso, tá? Então, está sendo uma experiência bem relevante, até porque minha formação é na administração, mas depois, mestrado, tudo rumou para a educação. Então, cada turma, agora a segunda turma também, eu, no caso, estou aprendendo muito com o pessoal daí, É pena que não vem, assim, também umas tapioca, algumas coisas, assim, a gente não consiga trocar. Ok, obrigada. E aí, Douglas, tudo bem? Pronto, bom dia, pessoal. Bom dia, professora Zélia. Seja bem-vinda. Eu sou graduado em matemática, especialista em Libras, certo? Estou aqui na pós, fazer 2 anos agora. E aí, sinta-se abraçada, sinta-se acolhida, Dona. Obrigada. Acho que falta Karen, né? Karen, né? Opa, tá ligando aí a câmera. Bom dia a todos. Meu nome é Karina, eu sou formada em pedagogia. Resido na cidade de Paulo, que é Pau dos Ferros. Atualmente, eu sou professora do atendimento educacional especializado, concursada,
Porque a maioria dos professores geralmente são a questão de readaptação, né? Que a nossa realidade aqui no Alto Oeste. Sou professora também da Educação Especial pelo Estado e tenho algumas especializações na área da Educação Especial, porque, de certa forma, é o meu foco. E, além das especializações, eu atuo também como convidada externa pela UERJ do projeto Incluir, que ele é direcionado aos estudos e debates sobre a educação especial e a formação de professores na região. Seja bem-vinda, Zélia, à nossa equipe. Obrigada. Então, pessoal, acredito que todos já se apresentaram. Eu agradeço. Rosiane? Rosiane. Isso. Desculpa, Rosiane. Vamos lá. Peço desculpa, porque eu cheguei um pouquinho atrasada na reunião. Eu sou a Rosiane, eu moro aqui no estado do Rio de Janeiro, no interior do estado, numa cidadezinha chamada Trajano de Moraes. Eu trabalho como professora no estado e como pedagoga na prefeitura, né? Tenho especialização na área de educação especial e venho aprendendo, né, a cada dia. Estou na segunda turma como tutora do curso, né, no segundo ano como tutora, e está sendo uma experiência muito boa. Bem-vinda, professora. Obrigada. Francelisa levantou a mão, gostaria de... Só para dizer, a tutora Francileide, ela provavelmente não vai conseguir entrar, porque ela está em trânsito, entendeu? Certo. Pronto, aí ela pediu para justificar, mas como a reunião fica gravada, ela assiste assim que possível. Tá bom? Que ela teve que resolver um problema de ordem pessoal, aí tá... Já sabia que não ia conseguir, disse, não, depois eu resolvo isso aí. Tá bom? Ok, obrigada. Então, pessoal, obrigada pelo acolhimento. Percebi que nós temos um coordenador excelente, na pessoa do Emerson. Vendo aqui o acolhimento de vocês também, já me senti muito bem acolhida. Acho que iremos desenvolver um bom trabalho nesse módulo, não é? Que é o transtorno do espectro autista, altas habilidades, superdotação. E aí eu vou apresentar para vocês agora aqui uns slidezinhos. Nos slidezinhos tem um pouquinho da minha apresentação, já que todos se apresentaram, certo? Vocês estão conseguindo ver? Estamos. Estamos. Ok, este é o nosso módulo, né? Transtornos globais do espectro autista e altas habilidades, superdotação. Me chamo Zélia, né? E aí trago aqui um pouquinho da minha formação e da minha atuação. Eu sou pedagoga, psicóloga clínica, neuropsicóloga, psicopedagoga institucional e clínica, tenho formação em ABA e TEA, análise do comportamento aplicada e transtorno do espectro autista. Sou funcionária pública há 28 anos, com experiência em sala de aula, coordenação pedagógica e também gestão. Fui diretora de 2 escolas no município de Campo Grande, o Joaquim Leal e o Sagrado Coração de Maria. Tenho um mestrado em Ciências da Educação e também estou doutorando em Ciências da Educação. Inicio esta manhã com vocês com esta mensagem aqui. O conhecimento exige uma presença curiosa do sujeito em face do mundo. Requer uma ação transformadora sobre a realidade. Demanda uma busca constante. Implica em inversão e em reinversão. É uma mensagem de Paulo Freire, sou fã dele, por isso que trouxe essa frase, para que possamos refletir esta manhã. Vivemos em um mundo que a cada dia mais estamos precisando buscar conhecimento.
E qual o objetivo geral do módulo? Identificar e compreender os critérios diagnósticos do transtorno do espectro do autismo, bem como altas habilidades e superdotação. Objetivos específicos: compreender os marcos históricos associados ao transtorno do espectro autista no decorrer dos anos, identificar os critérios diagnósticos do transtorno do espectro autista, identificar alunos com altas habilidades, superdotação, reconhecer a legislação no processo de inclusão das pessoas deficientes na escola, compreender algumas estratégias e possibilidades para o atendimento de alunos com transtornos globais do desenvolvimento. Conteúdos programáticos. Nós temos aqui fundamentos históricos e teóricos do transtorno do espectro autista, definição, classificação e critérios diagnósticos do transtorno do espectro autista, estratégias e possibilidade de adaptações para alunos com transtorno do espectro autista, conceito de altas habilidades, superdotação, características e necessidades de alunos com altas habilidades e como adequar o ensino a eles, o cenário atual da educação inclusiva, o atendimento educacional especializado, e a legislação. A avaliação, participação da turma, estudos de caso, fóruns, webconferência e e-book. Aqui foram algumas referências, né? Sempre utilizo o Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais, que é o DSM-5, Autismo e Aprendizagem, os Desafios da Educação Especial, gosto muito de Papin também, não é 2020, Práticas Pedagógicas para a Inclusão e Diversidade, de Eugênio Cunha, 2010, o Cérebro Autista, Pensando através do Espectro, de Temple Gray, né, 2015, é uma mulher bem-sucedida, que ela é autista e se deu muito bem na vida, escrevendo livros. Altas habilidades, superdotação, característica, identificação e atendimento, de Kathleen Mayra Pedro, 2023. E a cartilha da própria biblioteca da UFESA. Só lembrando, pessoal, que aqui eu gosto muito de trabalhar em grupo, e como o nosso trabalho é um trabalho em equipe, aqui pode ser ajustado ou não. Quero também ouvir ideias a partir de agora. Eu fiz a apresentação inicial, objetivo, geral, específico, e nós vamos entrar um pouco agora no calendário, nas datas, né? E aí, como bem falei, é uma coisa que nós podemos estar ajustando, já que a reunião hoje, ela consiste também nesse alinhamento pedagógico, né? De como será desenvolvida a disciplina. Então, aqui nós temos calendário, importante lembrar, não esquecer, certo, as datas. O primeiro encontro já acontece agora, dia 28 do 4 a 4. Professora Zélia. Oi? Oi, só para dar uma palavra para o grupo, para eles estarem cientes. A professora Zélia, ela foi selecionada nessa última seleção que tivemos de professores. O resultado saiu semana passada e praticamente segunda-feira ela estava entregando a documentação, estava tomando posse nessa seleção. E segunda-feira a gente já chamou ela para conversar sobre esse módulo, a disponibilidade dela de assumir esse módulo. Então, ela está pegando esse módulo para estar trabalhando com a turma e com vocês, se virando nos 30. Foi de segunda-feira para cá que ela está montando essa proposta. O Moodle, apesar da professora Zélia já ter experiência com educação à distância, já trabalha com isso, ela não tem experiência ainda com o Moodle, especificamente, o formato, o nosso sistema em si.
E aí eu destaco que é importante a ajuda de vocês nesse momento, a contribuição, vocês que são tutores, que já conhecem as turmas, que já sabem algumas particularidades, se vocês tiverem sugestões que possam ajudar a professora na montagem desse módulo, será tudo muito bem-vindo. Que bom, Emerson. Achei bom a sua contribuição. Obrigada. Então, pessoal, aceito, certo? Será muito bem-vinda o compartilhamento de vocês, a ajuda de vocês. E como o professor Emerson falou, praticamente eu não tive tempo, só me sentei ontem para montar isso aqui para vocês, apesar de que era no trabalho e baixando alguma coisa, fazendo alguma seleção. Então, foi uma semana bem, assim, preocupada para mim, porque quando eu enfrento uma responsabilidade, eu sou muito preocupada, eu quero dar conta, eu quero fazer tudo do meu jeito, organizado, para que não deixe nada a desejar. Isso que o professor falou, me deu até a oportunidade que talvez passasse desapercebida. Então, assim, eu cheguei essa semana, para mim está tudo novo ainda com relação a essa parte que ele falou. É claro que eu já tenho essa experiência na educação, na educação EAD, à distância, em AEE, porque eu trabalho no município de Campo Grande, com alunos autistas, TDAH, altas habilidades, então a demanda que todo dia está chegando nas nossas escolas, e a gente tem que estar preparado para essa realidade. E aceito sim a ajuda de vocês, certo? Por isso que eu falei aí que as datas estão aqui para vocês não esquecerem, e agora eu vou apresentar a parte da programação. Na programação, o dia 28 eu organizei bem direitinho, mas os demais dias eu deixei para a gente fazer um alinhamento aqui, ou depois no grupo, vocês, eu não sei como é o trabalho de vocês, é mais no grupo, Emerson? Oi? Esse trabalho, assim, de ajuda, de alguma coisa, de discussão, é no grupo que você me inseriu? Pode ser a partir do grupo, a partir do WhatsApp. Como todo mundo, cada um praticamente de uma cidade diferente, e o WhatsApp acaba sendo a ferramenta mais prática para um diálogo mais rápido. Certo. Então, qualquer coisa a gente vai estar no grupo, né? Isso mesmo. Obrigada. Então, eu irei apresentar aqui o restante, né? Deixa eu ver aqui o calendário. Dia 28 a 4 do 5, 28 do 4 a 4 do 5, a segunda semana, 5 do 5 a 11 do 5, terceira semana, 12 do 5 a 18 do 5, e a quarta e última semana, 19 do 5 a 25 do 5. Aí deu tempo de organizar aqui a primeira semana, cronograma das atividades da primeira semana, que é do dia 28, do 4 a 4 do 5. Então, é claro que, como eu falei aqui agora, nada aqui já está pronto e acabado. Quando a gente trabalha em grupo, a gente também não pode até fazer isso, né? Colocar, isso e pronto. Então, a gente quer que vocês também dêem a sua opinião, participe, traga contribuições, para não ficar só aquela coisa ditada. A professora chegou, ditou o cronograma e disse que tinha que ser aquilo. Não, eu gosto muito, como eu falei, de trabalhar em equipe. Acho que o trabalho em equipe rende mais. Cada um traz a sua contribuição, da melhor forma possível, todo mundo tem algo para oferecer, e é isso. Então, a primeira semana eu trouxe aqui arrumadinha, e dependendo do que vocês acatarem ou sugerirem, a gente pode modificar alguma coisa. Eu vou estar aqui apresentando, e ao mesmo tempo que eu estiver apresentando, eu vou fazendo as minhas anotações, certo? E podem ficar à vontade nesse sentido. Então, na primeira semana, o que foi que eu coloquei aqui? Que nós possamos trazer os fundamentos históricos e teóricos do transtorno do espectro autista, né? Todo aquele histórico, desde antes de Kramer, né? Na década de 40, quando começou a fazer os estudos sobre o autismo, que ele pegou 11 crianças que tinham comportamentos abruptos e começou a investigação.
Então, trazer todo esse histórico dentro do nosso contexto, né, que é importante, que o nosso aluno ele saiba. Definição, classificação, critério diagnóstico do transtorno, também é importante que nós possamos passar isso para o nosso aluno, que eles compreendam o que é o transtorno do espectro autista, porque ele é um espectro, né? E nós sabemos que cada criança que ele é autista, ele tem a sua especificidade, né? Então, cada criança, ela traz várias características, e é por isso que o TEA, ele está também dentro do, esse espectro significa isso, que cada criança, ela vem com uma variedade de características, nenhuma é igual à outra. Uma criança que tem o nível 1, ela pode sim, ter algumas características. Uma criança do nível 2 já vai ter características diversas, por isso que ele é um espectro, né? Então, trazer essa definição, a classificação, o que é a criança que está enquadrada no nível 1 de suporte, por que é que a criança do nível 3 de suporte precisa mais de ajuda do que a do nível 1 de suporte, entender também os critérios diagnósticos do TEA, porque hoje nas nossas escolas é o que mais aflige o professor, são crianças com comportamentos abruptos e os professores ficam, de certa forma, até preocupados, inquietos. Por que é que esse meu aluno tem tantos comportamentos assim? Será que ele é TEA? Será que ele tem TDAH? Então, isso também é importante que nós possamos fazer com que o nosso aluno, o nosso cursista possa compreender, né, esses critérios diagnósticos. E dentro desse contexto, propus aqui ler o caderno do transtorno global do desenvolvimento, altas habilidades, superdotação e o atendimento educacional da UFESA. Eu já li e gostei muito, tem muita coisa interessante nele que os nossos cursistas podem ler e aproveitar. Um material riquíssimo, viu, professor Emerson? Emerson, só quero chamar Emerson, desculpa. Sugestões de filme, coloquei aí vários, que a gente pode até aí, se vocês tiverem já assistido, alguns já podem se manifestar, a gente aqui tem que tirar alguns, certo? Aqui foi a sugestão que eu dei. Coloquei aqui o Milagre de Tyson, né, que é baseado na história real, que vai contar a história de um jovem que era autista, e por ele ser autista, ele sofria muito bullying na escola. Coloquei Meu Filho, Nosso Mundo, que conta a história de um pai e do filho que embarcaram numa viagem de carro pelo país e encontraram a felicidade. E também Temple Grade, 2010. É a história exatamente daquela mulher já que eu falei antes, que é uma história real dela, que ela conta do diagnóstico até a fase atual que ela se encontra hoje. Como foi difícil ela vencer aquele diagnóstico, na época não se entendia, não se compreendia, mas aí ela conta uma história bem real e tudo que passou-se com ela. E o nosso primeiro fórum seria baseado no filme escolhido, que como eu dei aqui sugestão de vários, nós poderemos escolher um. Professora? Oi. Seria interessante ver aonde eles estão disponíveis. Não botei. O ideal seria estar disponível no YouTube, porque é gratuito. Porque se tem... Eu vi que esse primeiro, o Milagre de Tyson, tem na Netflix. Mas aí o aluno nosso que não tem a Netflix. Já não pode, né, Emerson? Poderia até disponibilizar, indicar um filme que tem lá no YouTube e sugerir um segundo que está na Netflix,
em alguma dessas plataformas de streaming, mas é uma segunda opção. A primeira é essa, do YouTube, está gratuito, todo mundo pode acessar. Se, além disso, você ainda quiser ver outra coisa no Netflix, no Prime, onde for, aí também tem esses outros, que aí fica a cargo do aluno, se ele quiser. Mas o principal estaria ali de uma forma gratuita, para ele ter acesso. Certo, então a gente vai ver isso, né? Aí coloca no template grande, ele tem no YouTube. Professora tem um filme que está tendo. É a tutora Ana Maria. Oi, Ana. Só para contextualizar, que eu tenho uma aluna cega. Eu acredito que outro tutor também tem um aluno com baixa visão, se não me falha a memória. Sou eu. Ah, pronto, a Karine. Só para lembrar, né, porque a gente precisa ter esse conhecimento para, quando for utilizar das metodologias, sempre se lembrar desses dois alunos. Isso. Já vou aqui anotando aqui. Tem um filme agora no YouTube, que inclusive eu estou trabalhei nas duas escolas, é O Melhor Torcedor do Mundo. Ele relata a história de uma criança que foi diagnosticado com autismo. Daí ele, de certa forma, quebra muito o fato do estigma que as pessoas relatam que as crianças com TEA, eles são atrasados com relação à aprendizagem, mas ele adora a questão dos planetas e também de times de futebol. O foco primordial, ele retrata alguns sinais da criança que tem TEA, porque ele vai andar em alguns estágios de futebol com o pai e para tentar identificar qual é o time que ele torce. Esse filme ele é baseado em fatos reais e ele foi feito em outro país, mas o link que eu tenho no YouTube, ele é em português. Aí, com relação à legenda, tem alguns mecanismos no YouTube, mesmo que ele, de certa forma, ele ativa a legenda. Não sei se esse filme ativa. Mas, assim, tem um fator que, de certa forma, acho que necessita ser analisado. Ele é 2 horas. Aí, o professor, para ter 2 horas para assistir o filme durante a semana, é meio complicado. Verdade, é muito tempo, eu acho. Mas, professor Emerson, sugira aí, com base aí no que ela falou. Eu estou vendo que esse filme, O Melhor Torcedor, eu achei o link dele aqui no YouTube, tem ele dublado. Aí eu pergunto para as colegas que têm alunas com deficiência visual se o filme dublado ele atenderia ou tem que ter algo a mais. Seria preciso algo... Vê aqui se ele ativa a legenda. Deixa eu olhar aqui. O link que eu achei aqui, ele não tá dando essa opção de legenda. Vou até colocar aqui no chat. Sendo 1h50 de filme. Esse filme, o link que eu encontrei, a questão da imagem é excelente, a questão do áudio também é excelente. E aí eu vi também, professora Zélia, a mulher que a senhora citou, a Temple Grande, tanto o filme dela tem no YouTube, não estou achando agora, como eu estou vendo que tem muitas palestras dela no YouTube, algumas delas legendadas, palestras, entrevistas com durações diferentes. Começa a questão da teoria da mãe geladeira, ela é muito conhecida. E assim... A questão da fábrica também mecânica.
Ela tem livros já escritos com a doutora Ana Beatriz, com a Maiara Gaioto, então é bem interessante a história dela e o material dela também. Uhum. Talvez pudesse escolher uma dessas palestras, entrevistas dela, que são legendadas, tem a opção de legenda, tem palestras no TED Talk, que são mais didáticas, que são mais... E tem material de 20 minutos, 30, 1 hora. Isso mesmo. Só também lembrar que a gente tem uma aluna cega, né, no curso, e aí a gente tem que se preocupar quando for colocar documentário, filmes, se tem audiodescrição, ter esse cuidado. Com relação à questão do tempo, na palestra que nós fizemos nessa semana, né, na terça-feira, foi disponibilizado um vídeo curto, era um documentário, na verdade uma reportagem, né, falando sobre o autismo, e eu posso estar verificando, eu não tenho certeza se ele vai ter audiodescrição, né, mas como foi uma reportagem da Globo, pode ser que ele apareça. Se eu não me engano, ele não tinha uns 3, 4 minutos, era bem curto, assim, mas bem instrutivo, e ele tem uma sequência de três vídeos. Então, pode-se colocar e a professora até dar uma olhada e verificar se é adequado para a atividade em si, né? Mas ele vai contar a história de pessoas autistas, relatos dos níveis mais avançados, níveis mais simples, e aí até Drauzio Varela entra também, é bem interessante esse vídeo, essa reportagem. Fica como sugestão, professor. Então, você poderia colocar no grupo para eu dar uma verificadazinha, e aí já dizer alguma coisa também no grupo. Pronto, professor. Como ele é longo, e assim, eu não estou com ele, sim, como o vídeo ele é um pouco longo para mim baixar o vídeo em si, eu vou verificar com o Varda, que foi ele que deu a palestra em si, então até segunda-feira eu dou um retorno para a senhora. Certo. Qualquer coisa você coloca o link lá no grupo, que dá certo. Sou bem antenada nos grupos de trabalho, vou estar sempre lá olhando tudo, que vocês nem se preocupem. Qualquer dúvida, estarei lá tirando, não deixando vocês na mão. Quero muita ajuda de vocês. Importante, Zélia, importante é que seja um vídeo que tenha essa audiodescrição. Isso mesmo. A minha preocupação realmente é essa, sempre que for utilizar, colocar alguma audiodescrição, inclusive ela é aluna assistida de Ana Maria, né, da tutora Ana Maria, e ela é acompanhada também pela CAAS, nós já tivemos um momento com ela, né, e assim, ela é bem militante, então quando alguma coisa não está de acordo com os direitos, então assim, ela realmente vai lá, reclama, exige e tudo mais, então nada mais do que o certo, né, que é o coerente de fazer. Mas então, a gente sempre essa preocupação de ter sempre a audiodescrição. Eu lembro que a professora Lúcia, para essa disciplina agora, e a professora Fernanda apanharam, porque ficaram procurando muito documentários, vídeos que se encaixassem. Mas eu vou verificar com o Varda se ele tem uma descrição. Boa sua colocação, porque a gente não conhece, está chegando agora, então a gente precisa saber de tudo isso, para a gente não estar colocando, digamos que, deixando esse aluno aí em busca do direito dele e descontente com algo. Obrigada. Então, aí seria a programação aí para o primeiro encontro, né, do dia 28, e fica a questão só do filme para a gente ver e ajustar bem direitinho. E o foro é baseado no filme, seria baseado no filme. Então, aí está a programação do dia 28. Daqui para lá, a gente vai ter tempo de ir no grupo, a gente amarrar isso direitinho, porque vem aí a próxima semana aí eu preciso de colocar alguma coisa no sistema, já tudo determinadozinho, e conto muito com a ajuda de vocês, pessoal. Na segunda semana, vocês vão observar que cada encontro eu coloquei duas temáticas. Na segunda semana, nós traríamos
uma webconferência. Eu acho que o cenário atual da educação inclusiva e o atendimento educacional especializado daria, sim, uma bacana webconferência. Por quê? Porque o cenário atual da educação inclusiva hoje está bem visível nas escolas. Se vocês observarem todas as escolas, todas as salas de aula das escolas, tem crianças autistas, tem crianças com TDAH, tem crianças com altas habilidades. Eu acredito que a de vocês não é diferente da minha. Eu trabalho em uma escola no município de Campo Grande, como eu já falei. A escola é uma escola de grande porte, né? Tem 572 alunos. E ontem mesmo eu estava, enquanto todos os professores estavam em sala de aula, eu estava junto com a equipe da sala do AE tentando regular 3 crianças autistas. Uma de nível de suporte 3 e 2 de nível de suporte 2. Então, é uma realidade visível na sociedade atual. A cada dia mais, chegando crianças com essa deficiência e acredito que daria uma boa aqui roda de conversa, uma boa webconferência com essas duas temáticas, né? E diante disso, desse cenário atual, qual é a função do atendimento educacional especializado? Quais são os alunos que têm direito realmente a ter esse atendimento educacional especializado? Muito se briga, né, as mães, quando recebem um laudo, já vem dizendo, lá no laudo, vem especificando que é o diagnóstico da criança e especificando, a criança precisa de acompanhamento psicológico, fono, TO, e aí ela já chega e diz, eu quero tudo isso. Mas não é o laudo que vai dizer que a criança tenha direito até o apoio, né? Nós sabemos que é a escola. A escola é quem vai ver se realmente a criança precisa ou não desse apoio. Então, eu vejo muito essa realidade, né? Eu acredito que aqui daria essas duas temáticas para a segunda semana, daria para a gente fazer uma webconferência. O que vocês acham? No caso, essa segunda semana, ela traz atendimento educacional especializado, fazendo essa contextualização com o aluno TEA. E altas habilidades. Isso. Lembrando, porque lá atrás, acho que o segundo módulo dessa especialização, ele é focado especificamente no atendimento educacional especializado. Assim, ele já tem uma base sobre isso, já foi discutido isso com eles, e aproveitando essa base, você tem a oportunidade de pegar isso e avançar, focando no aluno TEA. Isso. Ok, eu tô entendendo, estou acompanhando. Tá entendendo? E os colegas, o que nos dizem, daria realmente para a gente fazer usar essa metodologia, essa dinâmica da webconferência? Pessoalmente, eu acho interessante, professora, e até porque, quando a senhora, você estava falando, eu lembrei de uma coisa assim, a escola, no caso, ela que vai dar os parâmetros e tal, esse aluno vai ter ou não determinados atendimentos e tal, mas daí também o quanto entra a questão material da escola, porque também a gente sabe, são inúmeros relatos aqui dos alunos em relação a isso, e a gente está vendo nos artigos agora com as orientações. Então, eu acho bem relevante que
tem um debate bem crítico a respeito dessa temática. Obrigada, professora Fátima. Alguém mais? Pessoal, gostaria de dar sua contribuição? Se acha pertinente? Eu só vou abrir um parênteses aqui e citar um caso, você falando das altas habilidades. Nós tivemos aqui na primeira edição, e estava na minha turma, devem ter tido outras pessoas em outras turmas, eu tive um aluno, o Márcio, eu acho que até já terminou o pós-doutorado, e ele é autista. Uma pessoa maravilhosa, assim, sabe? Generosa, tudo. Um rapaz muito legal. E ele contou, nas orientações, abriu assim a história dele, sabe? Quando ele descobriu, já na fase adulta, o autismo. Né? Só para deixar registrado. Interessante, né? Essas vivências que vocês também têm a oportunidade. Aliás, eu que fui orientada, que ele está muito mais além do que eu. Então, acho que podemos continuar para a semana seguinte. Então, aí a sugestão da segunda semana, né? A terceira semana, importante que nós possamos trabalhar o conceito de altas habilidades, superdotação, as características e necessidade de alunos com altas habilidades e como adequar o ensino a eles. Então, aqui essas duas temáticas, acho interessante que o nosso cursista saia do curso exatamente entendendo esse conceito, identificando as características, as necessidades, sabendo que forma, quais as adaptações necessárias para usarmos com esses alunos que têm TEA, que têm altas habilidades. E aí, como proposta aqui, eu sugeri que continuasse a leitura da cartilha da UFESA, né, que vai da página 37 a 43, e também o livro de Kathleen Mayra, né, que vai abordar também essas características, a identificação e também o atendimento. E aí nós teremos aqui, a atividade seria um estudo de caso, eu vou elaborar esse estudo de caso, nome fictício, João e Maria, digamos que traga dois casos, um caso com crianças que têm até, outro caso com crianças que tenham altas habilidades, superdotação, e dentro desse contexto, desses estudos de caso, onde vai abordar as características do autista e as características de pessoas com altas habilidades, superdotação, o aluno vai apontar as características, as habilidades, as inabilidades e trazer as possíveis intervenções, ou seja, o que podemos fazer com aquele aluno no contexto escolar para que ele possa ter um bom desempenho acadêmico. O que podemos fazer com esse aluno que tem altas habilidades? Que adaptações podemos trazer para que ele possa se desenvolver melhor? Então, essa seria a dinâmica da terceira semana. Faríamos a abordagem, traríamos o estudo de caso, abordando as características de alunos, pessoas com TEA, e abordando pessoas com características de altas habilidades e superdotação. Então, essa era a minha proposta para vocês da terceira semana.
Professora, só deixa eu entender uma coisa. Nessa questão do estudo de caso, o pessoal faria uma análise, um comentário, o que seria proposto em relação à própria atividade materializado para eles? Nós vamos passar para vocês estudo de casos, que nesse estudo de caso já vem desenhado o caso. E o cursista vai identificar nesse estudo de caso, vai fazer as suas observações e analisar se esse estudo de caso, as características que apresenta nele são semelhantes para aluno TEA ou são semelhantes para aluno com altas habilidades. Quando eles identificar, aí eles vão identificar também no estudo de caso quais as habilidades que aparecem desse aluno TEA, porque ele é TEA, mas ele tem alguma habilidade. Sim. E quais as inabilidades? Porque ele é TEA, ele tem algumas habilidades, mas ele tem as dificuldades. Quais são as dificuldades que apresenta no estudo de caso para João, que é um aluno autista? Mediante as inabilidades e as dificuldades, eles vão apresentar as possíveis intervenções. Tá legal, obrigada. De nada. E aí, a 4ª semana, estratégias e possibilidade de adaptações para alunos com transtorno do espectro autista, e a parte da legislação. Também é interessante, né, que o nosso cursista, ele saia do curso compreendendo essa legislação e se aprofundando cada vez mais em levar alguma adaptação necessária para a criança autista e com altas habilidades de superdotação. Porque, como eu já falei, em todas as escolas hoje nós temos muita demanda de crianças autistas, né? E aí é importante que o professor esteja cada vez mais buscando se aperfeiçoar, buscando estratégias, buscando possibilidades para ajudar essa criança, esse aluno na sala de aula, né? Você está fazendo alguma adaptação para o seu desenvolvimento acadêmico. E a legislação também acho super necessário. Porque nós, apesar de estarmos com toda essa demanda hoje, nós ainda temos muitos professores que são leigos nessa questão de legislação. Às vezes a gente recebe uma mãe e diz, olha, o meu filho tem direito isso, e o professor fica ali, ela saiu dali me ameaçando e eu não sei, não soube dizer nada. E aí eu digo muito por onde eu passo que o professor tem que a cada dia estar com essas legislações em mão, para no momento que o pai e a mãe dizer, olha, eu quero isso do meu filho tem direito a isso. O professor, se reconhecer dessa legislação e dizer, sim, tudo bem, eu conheço a lei, então o seu filho tem direito a isso sim, mas isso aqui não. Então, é importante essa legislação também, por isso que eu acho importante e necessário que possamos levar tanto as estratégias como a parte da legislação para dentro do curso. E a atividade proposta aqui, na última semana, seria a construção de um e-book, que esse e-book, no início do módulo, a gente já deixava claro que o produto final seria um e-book, onde eles iam construir em forma de grupos, não sei como é o trabalho de vocês, e com introdução, objetivos, justificativas, conceitos, características, diagnósticos e proposta de intervenção, tanto para o aluno autista quanto para os alunos com altas habilidades, superdotação. Aí eu já vejo aí a questão eu coloquei aqui, mas eu já fiquei preocupada
com esse e-book na questão que vocês me falaram aqui, agora que eu não tinha conhecimento, né, de alunos com baixa visão, que tem 2, e alunos, mas é como eu falei, como eu cheguei, foi de segunda-feira para cá, foi uma coisa que eu, assim, me sentei ontem e construí isso aqui para ter alguma coisa para apresentar para vocês hoje. O meu tempo foi muito, muito pouco, porque hoje eu me divido na educação e na parte clínica, nos consultórios. Hoje eu tenho 2 consultórios, um na minha cidade e outro numa cidade vizinha, então fico parte na escola e quando saio da escola eu vou para a cidade vizinha. E termino no final de semana, às vezes, também ainda na estrada, como estou hoje. Hoje eu estou em Mossoró. Como eu falei para vocês, como eu faço TEA e hoje era o último módulo, então eu quis vir para terminar, eu quero meu certificado já. O aluno, quando termina o curso, quer o certificado. Então, eu fiz esse esforço hoje para estar aqui já por isso. Então, já peço desculpa para vocês por... Talvez eu não sei, a professora chegou, mas apresentou o material, não foi o material que me agradasse, está faltando alguma coisa. Então, estou aqui para receber crítica, aceito, sim, porque as críticas construtivas, elas nos ajudam a crescer, certo? Professora, só para fazer um comentário em cima desse ponto, e a gente percebe a sua abertura, a sua flexibilidade, o seu bom senso, até o tato de estar pedindo ajuda para a gente começar esse trabalho. No quesito do e-book em si, eu acho que seria uma atividade que iria complicar um pouco. O perfil do nosso aluno acaba sendo até bem parecido com o nosso perfil também. A mesma coisa que a senhora descreveu agora de estar trabalhando em 2 clínicas, cidades diferentes, está trabalhando na Católica, está agora assumiu esse módulo na UFESA, 1000 coisas. Os nossos tutores também e os nossos alunos também. A gente já ouviu relato de aluno dizendo que trabalha 3 expedientes. Manhã, tarde e noite e fazendo as atividades na madrugada. E tentando não endoidar. Porque eu acho difícil, mas a gente tenta. Ao mesmo tempo que são alunos do Brasil todo. São alunos que estão espalhados, eles não têm muito contato entre si, numa atividade coordenada, numa atividade em grupo para ser executada, e ainda junta que é nosso curso em si, ele é bem cheio. A cada mês um módulo, a cada semana uma atividade, não sobra muito tempo para uma atividade de maior tamanho. Aliás, eles até têm uma atividade maior, que é o TCC deles, que é no formato de artigo, que é para ser apresentado ali em setembro, finalizado em agosto. Agosto é depois de amanhã, praticamente. Então, assim, eles já vão ter uma atividade maior nesse sentido. Eu sugeriria uma coisa mais pontual, como na primeira semana, uma atividade de escrita. Uma atividade ali que eles pudessem colocar no papel, pudessem elaborar um texto e trazer as pontuações deles sobre essa questão que está sendo abordada nessa 4ª semana. Mas aí também abro, como a senhora está dando abertura para os colegas tutores se manifestarem, sugerirem outras questões. Isso mesmo, né? E aí, colegas, o que vocês sugerem? Uma colega há pouco escreveu uma mensagem como sugestão, eu só ali rápido não vi o nome dela, que seria o plano. Vamos ver aqui nas mensagens. Também tem outras sugestões. Poderíamos pensar também num PEI para essas crianças autistas e essas crianças com altas habilidades. Dentro do nosso contexto de tudo que a gente falou no primeiro, no segundo, no terceiro módulo, nós fizéssemos a construção de um PEI
para esses alunos com essas inabilidades, com esses transtornos? Eu acho que isso já foi solicitado até em outros módulos. Também já foi. E aí, no caso, o nosso aluno já teria até uma experiência nisso. Não seria algo tão... Professora, na minha opinião, né? Eu não sou muito de acordo com a questão de solicitar aos alunos a construção do PEI, porque ele não é para ser construído pelo professor do atendimento educacional especializado. É de responsabilidade do professor da sala de aula regular, no qual o professor do AE ajuda quando é solicitado. Aí, de certa forma... Você discorda, né? Discordo, porque o PEI não é um documento fixado para o professor do AE. Aí a gente solicitar a questão dessa construção, eu acho que se torna até contraditório. Sim. Eu já não acho, porque o professor que está em sala de aula não tem dificuldade de fazer o PEI. Pronto. Aí, assim, nós, professores do AEE, ajudamos ao professor da sala de aula regular a questão dessa construção. Mas não é nossa obrigação. Pronto, A gente ajuda. só vou dar um contraponto. Karine, Mas a obrigação é do mas professor muitos... da sala de aula regular. Ei, Karine, pronto, vou fazer um contraponto. Mas nós, enquanto os professores da sala regular, e muitos desses cursistas são professores de sala de aula regular, temos que construir o PEI. E a maioria de nós, em sala de aula, temos dificuldade em construir o PEI. Isso. Tá entendendo? E aí vai de contrapartida. Nem todo mundo que está fazendo a especialização vai trabalhar exclusivamente só no AEE, na sala de AEE. Tem muitos que estão fazendo o curso que estão em sala de aula regular. Tá entendendo? A maioria, né? Acho que 90%. Pronto, então assim... Meu medo, sabe o que é, Paula? É a gente enfatizar a questão do PEI, sendo que não é a questão desse fator, obrigação, entre aspas, do professor do AEE, que a obrigação que nós temos é a questão do PAE, que é o Plano de Atendimento Educacional Especializado, a questão da anamnese com os pais e o relatório. Não, eu entendo, mas veja, em uma das escolas que eu trabalho, chegou o PEI ano passado. Menina, é uma confusão maior do mundo, todo mundo com dúvida para construir, sem saber como é que constrói e tal, e tudo mais. Aí, vejam, o aluno vai passar numa especialização em AEE, e não vai passar por essa problematização de construção. Eu acho que é interessante construir, para começar a se familiarizar, né? Eu estou entendendo a questão da Karine e do Paulo, são momentos diferentes. Eu fico pensando no seguinte, se trazer uma proposta, trazer como atividade um esboço de PEI, uma proposta de PEI ali, e pedir para o nosso aluno adaptar aquilo ali para as características do aluno com autismo. Me parece na direção do que Karine está dizendo. O nosso professor ele vai auxiliar, ele vai ajudar. E aí, E tem o outro fator também, que o PEI, a predominância da construção dele, ele é conteudista. E o atendimento, do AE, ele não é conteudista, tanto é que a gente sempre enfatiza. O AE, ele não alfabetiza. Quem tem a função de alfabetizar é o professor da sala de aula regular. O Gilberliano está citando aqui relato de experiência, como sendo uma atividade. Estou vendo aqui no chat também. Abri aqui agora, estava vendo. Pronto, professora, aí fica como uma sugestão também, se o PEI for uma coisa um pouco mais elaborada, que na verdade a gente já vem desenvolvendo em outras disciplinas, a experiência com autismo, né, e com altas habilidades, a gente sabe que não é algo novo. Então, a maioria dos nossos docentes, aliás, dos nossos discentes são docentes, que têm experiências com alunos autistas, e de repente
trazer essa experiência, as vivências que eles tiveram, vai ser significativo, né? Isso vai, inclusive, muitos dos que eu estou orientando vão falar de relatos de vida, de experiência que eles tiveram. Então, eu acredito que a maioria já teve algum contato com algum aluno autista, né? Alguma experiência que pode estar passando essa experiência e mostrando como foi que lidou, né, com determinada situação. E a gente pode pedir para interagir através de fórum, né? Também dos outros colegas comentarem, né? A situação vivenciada por aquele determinado professor, né? No caso, por aluno, né? Colega deles, no caso. E aí, eu acho que seria uma atividade significativa, né? Importante estar divulgando essas experiências que eles têm. Aí fica como proposta. Gostei também do relato de experiência, tá vendo? Como eu gosto de trabalhar em equipe e me parece conveniente com a proposta. Né? Professora, até a questão, por exemplo, do seu estudo de caso, pode ser solicitada a questão de uma prática pedagógica, no qual o aluno ele pode colocar a questão dos objetivos dessa atividade, como fazer. Podemos até focar a questão de uso de materiais que são recicláveis, porque quem é professor do AE, meu filho, junta lixo igual aquele povo catador de lixo. E a questão desse recolhimento dessas informações pode ser construída até um e-book para o curso, a questão de um artigo, através dessas ideias dos alunos. Pois bem, gostei. Poderemos acatar, sim. Concorda, Emerson? Também? Só pensar na operacionalização, pensar na orientação que vai ser dada ao aluno, o que exatamente ele tem que fazer. Tá pronto. Não, aqui hoje, assim, como eu digo, para mim está sendo mais um contato de experiência que eu estou tendo com vocês, não tem nada assim fechado, pronto e acabado, porque eu só fiz começar e queria ouvir de vocês, porque assim, as experiências que vocês estão me passando aqui era coisa que eu não sabia, dessas pessoas que tinham outras deficiências, a questão que tem professores que trabalham no AEE, né? Apesar de ter muitos professores. Então, para mim, está ótimo. Era o que eu imaginava que fosse assim hoje. Por isso que quando eu fiquei bem apreensiva ontem, quando comecei, depois da janta, fui lá, me sentei, ainda passei mensagem para você, Emerson, preocupada e estudando lá, e vendo o que ia trazer. Eu digo, mas eu vou estar lidando com professores. O coordenador disse que ia dar tudo certo, então vai dar certo. E aí... Tem que dar. Graças a Deus estamos aqui. Eu estou gostando da reunião, estou gostando da colaboração, das contribuições da turma, Emerson. Então, assim, são coisas que vão me acrescentar. Quando terminar de pagar essa disciplina com vocês, só me acrescentou. Se Deus quiser. Tenho certeza. Então, eu vou pegar, Emerson, a contribuição deles, vou colocar bem arrumadinho e organizar e depois a gente vê. Pronto, perfeito. Certo? Durante a semana, questões com Moodle, configuração, alguma coisa, você pode entrar em contato que a gente vai ajudando a organizar, a montar a disciplina lá no sistema. Pronto, tá certo. Então, era mais isso essa semana, né? Deixo aqui no meu slide final mais uma mensagem. O trabalho em equipe só tem uma forma de fazer o resultado excelente. É fazermos todos juntos, numa mesma direção. Por quê? Porque o talento vence jogos, mas só o trabalho em equipe ganha campeonatos.
Então, esse foi o slide que eu preparei para vocês. Desejo a todos um bom fim de semana. E uma Semana Santa que vem aí bem abençoada, que vocês possam relaxar, botar as coisas em ordem, né? E voltar revigorados para seguirmos em frente, porque isso faz parte da nossa vida. Antes de vocês saírem, eu queria discutir a data da nossa próxima reunião, mas passo a palavra para Fátima e para quem mais quiser fazer alguma colocação. Só um detalhe, professora Zélia, sempre é encaminhado à tutoria uma matriz de respostas, para a gente ter uma orientação o que deve avaliar nas atividades, só para não esquecer esse detalhe. Eu já passei isso para ela. Tá. E aí, como está montando ainda as semanas, fechando as atividades, esperando até essa sugestão de vocês sobre cada semana, aí no correr agora da próxima vai finalizar esses pontos. E a Zélia, Oi. O grupo de WhatsApp acaba sendo o contato mais próximo dos tutores com o professor do módulo, especialmente algum imprevisto, alguma dificuldade lá no sistema, alguma coisa que os alunos localizaram, o link não está abrindo, ou está com dúvida numa atividade tal. Aí os tutores postam lá no nosso grupo e o professor ele fica sabendo na hora. Se for uma questão de uma orientação, aí você dá ali para esclarecer. Se for um problema no Moodle, a gente tenta resolver, ou então entra em contato com o pessoal do NEAD. Fica essa ferramenta para a gente estar ali acompanhando o trabalho. Ok? Então, de minha parte, ok. Estou aqui à disposição. Alguma pergunta, se tiver, estou à disposição de vocês, tanto do grupo quanto do professor. Pessoal, mais alguém tem alguma colocação para a professora? Ok. Por favor, Fátima. Eu aqui de novo. Professor, não é diretamente para a professora Zélia, mas é uma situação que está ocorrendo, já ocorreu com a professora Lourdes, e eu tenho, ao longo das semanas, entrado em contato com a professora Fernanda. É que eu não sei, a professora Lourdes, até na época, ela me disse que o NEAD puxa informações, às vezes, que estavam lá na primeira edição, e aparece, assim, tipo, atividade, essa semana, por exemplo, tá? Dessa semana, eles enviarem um texto, até 20 linhas, tá? Sobre o que a professora Fernanda solicitou. Entretanto, vem também que eles estão se confundindo o fórum, tá? E está na atividade também, ao final, escrito, ali o que solicita da atividade da semana, fórum também. Só que alguns estão postando a atividade lá no fórum e não enviando. Então, está ficando meio confuso, só o cuidado para que isso não venha se repetir mais. Eu não sei se outros colegas também, os alunos, não mandaram esses feedbacks, porque os meus, claro, eu tenho o Jocinaldo, aquele que era do Douglas, que, mas não está, os outros estão fazendo. Eu disse, mas você não é os outros. Eu tenho orientado ao longo da semana que a atividade é enviar o texto. Então, e tenho também colocado lá no fórum, a atividade não é postada aqui, tá? Só esse detalhe na hora de olhar lá, o que solicita ali na página, no Moodle, sobre a atividade, para não haver essa confusão. Não sei se realmente é o que a professora Lourdes me comentou, que é o que o sistema puxa ali
da versão anterior que está dando, isso eu não sei, só estou chutando. Exatamente isso, Fátima. O Moodle, ele puxa os módulos anteriores, só replica, e aí replica com as mesmas datas, com toda a informação da última turma, e aí datas atrasadas, professores antigos, atividades que foram passadas, e caberia ao professor atual fazer esse pente fino, cortando tudo que é anterior e deixando só o atual. Mas, como vocês sabem, é muito detalhe, é muita coisinha, muito menor. Passou um detalhe, já é o suficiente para confundir os alunos. Sim. Não, é por isso que eu até, desculpe, professor Emerson, de cortar, mas é por isso que até eu não coloquei ali no Moodle geral para todos os colegas, até porque todo mundo está, como a professora Zélia, aí na correria do dia a dia, então eu tenho falado, como eu fiz com a professora Lourdes, dou uma olhada, o que eu vou vendo, vou repassando, aqui pode dar um problema e tal. E fiz com a professora Fernanda, inclusive na atividade da semana 4, da quarta semana, eu já dei um feedback para ela, que ela está arrumando, ou já arrumou, faltou dar uma olhada. Perfeito. Gilberliane? Só para complementar, professor, a respeito dos fóruns, né, que Maria de Fátima estava falando, a gente também tem uma situação com... a gente também tem uma situação com essa aluna com cegueira, né? Essa aluna que é cega, ela utiliza o Moodle. Se não me falha a memória, pelos relatos, eu estou falando porque eu lido diretamente com Fernanda, né? Com a professora da atual disciplina. Nós somos colegas de sala, digamos assim. E aí, ela relata, se não me falha a memória, que essas atividades de fórum, a aluna cega não consegue visualizar pelo Moodle. Ou seja, não é que não consigo visualizar, mas o sistema não permite fazer a descrição de forma correta. Assim, de forma que chegue a ela, por exemplo, os comentários dos outros colegas. Então, na reunião que nós tivemos com a CAADS, né, teve com o professor Davi, nós alertamos em relação a até demandar, de repente, chamar essa aluna, antes de entregar a disciplina, né, os módulos do curso, para ela fazer uma leitura, para ela dizer o que é que estava realmente aparecendo para ela ou não. Então, fica como sugestão para essa disciplina e para as demais, né, adiante, que essa aluna, ela seja, digamos assim, chamada, né, mesmo converse com ela, se possível, o próprio pessoal da SUTIC pudesse entrar em contato com ela, aliás, da SUTIC ou do NEAD mesmo, para ver que atividades ela está conseguindo verificar, porque a minha preocupação, né, é que a gente exige algumas coisas dela que ela não possa, né, que o próprio... acompanhar. Não possa acompanhar, que o próprio sistema não permita do Moodle. Professora Zélia, você colocou fórum na primeira semana, não foi? Foi, e outro na terceira. Uhum. E aí, no mínimo, se o fórum é uma atividade avaliativa e faz parte teria que ter uma outra coisa para essa aluna, uma outra forma dela estar acompanhando e expressando. A gente vai... Tem que pensar no certo. Durante a semana a gente vai conversando e vendo essa questão, como é que tenta resolver ela. Vou pensar para o professor Davi também. Ok. Pessoal, o próximo módulo, penúltimo ou último praticamente, que é o de metodologia da pesquisa, ele vai ser do dia 26/5 até 29/6, já quase finalizando o nosso curso, e eu queria propor o dia 17 de maio como sendo o sábado da nossa reunião. Tem uma semana, tem um espaçozinho de uma semana para o professor fazer os acertos pós-reunião e iniciar o módulo dia 26. 9 dias depois, mas já é um tempo ali. Tudo bem? Professora Zélia, só para deixar claro, essa próxima reunião já é com o próximo professor. Você já está liberada. O seu aperreio vai ser só agora. Tudo bem? Tudo bem.
Qualquer dúvida, qualquer outra questão, vocês têm os nossos contatos, vamos conversando. Professora Zélia, mais uma vez, seja bem-vinda. E um bom final de semana a todos. Até o nosso próximo encontro agora. Obrigada. Tchau, tchau, pessoal. Obrigada, igualmente. Tchau, bom trabalho, professora Zélia. Tchau, pessoal, foi um prazer. Tchau, tchau, bom trabalho para vocês aí. Bom final de semana. Um grande abraço.